Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma noite de estudo bíblico. Vamos para o 9º estudo a respeito de seitas e heresias. Os demais estudos estão no nosso canal do YouTube. Se irmãos quiserem acessar, está lá a Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Nós vamos falar hoje ainda sobre a temática das religiões orientais e nós vamos apresentar a origem e desenvolvimento de pelo menos 3 religiões orientais que estão bem presentes no nosso país, presente no estado de São Paulo. Tem templos, tem movimentos dessas religiões orientais aqui, que é o Hare Krishna, o Seishinoye e a Teosofia. A ideia é a gente apresentar as principais doutrinas e a resposta bíblica para o que essas seitas creem e professam. E também pensar um pouco em como evangelizar o adepto desta seita. Nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Eu escolhi esse texto para a nossa abertura, quando o pregador, o autor de Eclesiastes, diz que não há nada novo debaixo do céu, porque quando estudamos sobre seitas, e principalmente as seitas orientais, nós vamos enxergar esse conceito. Não é nada novo, é apenas adaptação, é apenas uma roupagem nova em conceitos, em heresias, em fundamentos não bíblicos bem antigos, que já existiam antes e que agora ganham novos nomes, novas formas e até uma mistura de religiões e é propagado. Então não é nada novo as religiões orientais, o que elas pregam, o que elas professam, é algo que já existe há muito tempo e debaixo do céu, como diz o autor de Eclesiastes. Vamos orar para continuarmos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor dá a oportunidade de estudarmos acerca deste assunto tão pertinente para os nossos dias. O Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para compreender, ó Deus, aquilo que as seitas ensinam, ó Deus, para que, à luz da Tua palavra, possamos confrontar em amor, evangelizar e firmar ainda mais nas verdades da Tua palavra. Que o Senhor assim nos abençoe no estudo dessa noite, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto aí está os fundamentos das seitas orientais. E quando nós falamos de religiões orientais, nós precisamos nos lembrar que estamos falando não de um conceito de religião, mas é uma mistura, uma gama de conceitos filosóficos, de conceitos religiosos, que vão ao longo dos anos se misturando e desenvolvendo e desmembrando em várias religiões com nomes diferentes e vai sendo propagado isso mundo afora e novos adeptos vão chegando a cada dia para essas religiões orientais. Eu cito aqui algumas delas, né, e são inúmeras. Por exemplo, nós temos o Hare Krishna, que nós vamos falar um pouco nessa noite, o Moonismo, o Seishinoye, que vamos falar também hoje à noite, meditação transcendental, movimento Bhagawan, Teosofia, Bahaísmo, Taoísmo, Shintoísmo, Budismo e Hinduísmo. Os dois últimos, budismo e hinduísmo, o hinduísmo principalmente, é praticamente, podemos dizer assim, a base para as demais religiões orientais, até porque ele é mais antigo, né? Os conceitos do hinduísmo já existiam na Índia há cerca de 2000 anos antes da vinda de Cristo. E de tempos em tempos, as seitas vão mudando essa roupagem
né, para atrair novos públicos e uma faixa etária cada vez mais jovem. E algo interessante de nós observarmos é como essas religiões elas chegam para nós no Ocidente. Se você olhar a indústria cinematográfica, como Hollywood está tratando os conceitos das religiões orientais, você vai perceber que há uma estratégia de propaganda dos conceitos das religiões orientais e para alguém que está ali assistindo um filme, assistindo uma série, pode passar desapercebido. Eu coloquei aí no nosso material os filmes dos Vingadores, que é bem conhecido, e um dos personagens é o Doutor Estranho, tem um filme só dele também, e é um filme que retrata muito essa questão da yoga, da meditação, da alma sair do corpo, tudo relacionado às religiões orientais. O desenho, que é um filme do Kung Fu Panda, né, que retrata muito essa questão das religiões orientais também, da questão da meditação oriental, do yoga, da paz de espírito. Tudo isso são conceitos das religiões orientais que nada tem a ver com a Bíblia e é disseminado pouco a pouco nos filmes, nos seriados, e a imagem que se passa, que é algo bom, que é algo que resolve os problemas do homem, que é algo que traz paz, que é algo que conecta com algum Deus de alguma maneira. E nós sabemos que não é dessa maneira que funciona. E a gente precisa perceber estes movimentos da atualidade. E há até uma ideia nas inúmeras religiões orientais de não se identificar como religião, mas como um movimento filosófico, talvez, ou como uma ideia de ter harmonia entre as pessoas, com o mundo, com a natureza. Isso tudo é uma roupagem nova que parece bonita e é atrativa para aqueles que estão vagando, tentando encontrar um sentido para a sua vida. Então a gente precisa entender esses movimentos para responder a esta pergunta que está aí. Por que estas religiões são tão atrativas ao mundo ocidental? Há vários fatores pelos quais as religiões orientais têm crescido aqui no nosso meio, né? E mais especificamente podemos dizer do nosso país e mais específico ainda do estado de São Paulo, né? Eu coloquei alguns motivos aí no nosso material. Por exemplo, o misticismo é um fator que atrai as pessoas, leva as pessoas a experimentar as religiões orientais, né? O nosso povo é um povo muito místico e sempre busca algo inovador, algo, digamos, até surreal no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a natureza. Tem também a questão do sincretismo religioso, que é algo muito forte da nossa época. Há também a questão da fuga da verdade bíblica. A verdade bíblica ela é confrontadora e ela coloca o homem, digamos assim, em uma posição em que ele ou de fato aceita o que a palavra de Deus diz ou a rejeita de vez. Então, as religiões orientais não trabalham dessa maneira. Elas trabalham, olha, não importa a sua religião, não importa o seu credo, vem para cá, vamos participar juntos, vamos crescer juntos, e isso é atrativo, né? Contrário à verdade da palavra de Deus. O homem prefere a mentira, né? Aquilo que massageia o seu ego, muitas vezes, do que ser confrontado pela verdade bíblica, e esse é um dos fatores também que tem atraído as pessoas às religiões orientais. A questão da busca por novidades também, e a boa apresentação do pensamento oriental, né? A gente já falou isso um pouco a respeito da indústria cinematográfica, como tem trabalhado, mas eu quero destacar aqui um ponto que é importante,
E eu acho que é o mais importante nesse sentido, porque as religiões orientais atraem tanto as pessoas aqui na América. Porque o homem, ele busca por aquilo que é transcendental. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E a ideia de buscar o que é transcendental está relacionado a essa eternidade que Deus pôs no coração do homem. Então, o homem, ele vai buscar aquilo que transcende, digamos assim, a esse mundo. Só que ele vai buscar sem uma visão, sem uma cosmovisão bíblica do que é a queda, aliás, antes do que é a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. E quando o homem busca o sentido da vida, quando o homem busca o que é eterno, porque Deus pôs essa eternidade no seu coração, fora da cosmovisão bíblica, ignorando o que a Bíblia diz a respeito de criação, de pecado, de redenção em Cristo Jesus e de consumação de todas as coisas, ele vai buscar nas religiões orientais o sentido para a sua vida, o sentido para a sua existência. E pense comigo que isso pode ser até plausível para alguns. Essas religiões, elas oferecem felicidade. Elas oferecem salvação pelas suas obras, pelo que você faz. Elas oferecem liberdade, e aí eu coloquei no material dessa matéria má, entre aspas, porque há uma ideia, né, de que esse corpo é uma prisão para a alma. Esse corpo é mau. Tudo que é material é mau. E o importante é se livrar desse corpo. E que o seu espírito, então, seja livre. Só que essa ideia, ela é dos gregos. É filosofia de Platão. Esse dualismo, matéria má, espírito bom. Então, se livra desse corpo, se livra desse mundo e vai viver num plano espiritual. E as religiões orientais, elas oferecem esse plano espiritual enquanto você está neste corpo, por meio da meditação, da yoga, por meio dos mantras que tem que ser recitado, por meio dos transes que as pessoas são induzidas. Então, sem recorrer a um Deus trinitário, sem recorrer ao governo desse Deus, sem falar de pecado ou dizer que o pecado não existe, sem pensar em questões redentoras e sem pensar em um compromisso com Deus ou com os princípios revelados na palavra de Deus, aí para alguns é muito plausível buscar as religiões orientais. Porque lá ele vai entender que ele está alcançando o sentido da vida. Ele está conseguindo satisfazer aquela necessidade, aquele conceito de eternidade do seu coração. Só que, claro, isso tudo é enganoso. Isso tudo é fachada. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que há sentido somente em Cristo, há sentido somente em Deus, há sentido somente quando nós entendemos quem nos criou, por que nós pecamos e por que nós precisamos de redenção e por que o Senhor Jesus voltará para consumar todas as coisas. Então essa busca pelo que é transcendental, fora da cosmovisão bíblica, ela vai explicar por que as religiões orientais, que eram muito fortes no Oriente, no Ocidente, que eram muito fortes no Oriente, elas vão migrar agora com muita força para o Ocidente. E vai chegar até a nossa porta. Só que há uma história por trás disso, há um movimento histórico por trás disso, é o que nós tratamos no ponto 2. E aí nós vamos pensar na questão dos povos e do povo de Israel,
o povo de Deus, como que essa separação vai provocar um desenvolvimento no Oriente daquelas religiões ali, e explicar por que só mais recentemente essas religiões vão chegar no Ocidente com força, como estão chegando desde o século XVIII para o século XIX. Então nós temos a origem da humanidade ali na região da Mesopotâmia, e nós temos um evento que Gênesis relata em Gênesis 11, que é Babel. Deus mandou que o povo se espalhasse pela terra e o povo decide ficar em Babel. Construíram uma torre ali, mas Deus dispersa aquele povo. E, segundo a história, cerca de 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, povos que eles chamam de indo-arianos, eles vão migrar daquela região da Mesopotâmia para o Irã e depois para a Índia. E esses povos, eles são adoradores do que nós chamamos de deuses védicos, ou Vedas, que é a base da religião, é a base do hinduísmo. E o hinduísmo, ele é a base de praticamente todas as outras religiões orientais. Ele é antiguíssimo, naquela região da Índia principalmente, né? Nós não sabemos exatamente de onde vêm os indo-arianos. Podemos especular que eles são descendentes de Cã, mas não temos a exata certeza nesse sentido. O fato é que esse povo, desde Babel, podemos dizer assim, eles não adoravam a Deus. Eles criaram seus próprios deuses. E esse é o início, o substrato, digamos assim, da origem das religiões orientais. E esse povo indo-ariano, com outros povos, vão formar, então, as comunidades no Irã, na Índia, já com essa adoração bem antiga a deuses falsos, a deuses que não é o Deus de Israel. Em contrapartida, o povo escolhido de Deus, se nós tivéssemos um mapa aqui, nós observaríamos que desde quando Deus chama Abraão, ele vai peregrinar entre o Egito e Canaã. Vai ficar naquela região ali. O povo de Israel vai ficar naquela região ali, né? Mesmo o povo indo para o exílio na Babilônia, depois volta para Jerusalém novamente, para a terra de Canaã, porque é a terra da promessa, é a terra que Deus chamou o seu povo para habitar. E quando nós chegamos no tempo do Novo Testamento, o Império Romano domina toda aquela região. E nós temos as viagens missionárias de Paulo, e ele vai alcançar todo mundo daquela época que era dominado pelos romanos, e até um pouco mais. Provavelmente ele chega até a Espanha, que aí já é a parte ocidental. Por que eu estou destacando esses movimentos na história? Para que você perceba que os indo-arianos e outros povos estabeleceram uma história na região da Índia e ali permaneceram fundamentando a idolatria naqueles deuses antigos, antiguíssimos. Enquanto o povo de Deus, ele vai pegar mais a parte ocidental do mundo daquela época e vai expandir ali, a partir das viagens missionárias de Paulo e, consequentemente, vai inundar todo o mundo com o Evangelho. E isso é um cumprimento profético de Isaías 66, 18 e 19. Você pode abrir aí Isaías 66, 18 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 66, 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. A Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até às terras do mar mais remotas.
e jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Tarsis é a Espanha. Tarsis é a região onde hoje está a Espanha. A Espanha pertence à Europa. Pul e Lud é uma região da África, onde hoje está a África. Tubal é uma região asiática. E Javã é onde está a Grécia hoje. Essa profecia de Isaías, ela vai se cumprir nos movimentos missionários do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, chega até a Espanha. Então, o evangelho ele vai ser semeado em todas as nações, em todos os continentes. E aí você tem que se lembrar que os orientais continuam lá, envolvendo a idolatria aos seus deuses. E aí é por isso que o hinduísmo naquela região é muito forte, é muito antigo. E do hinduísmo vão saindo outras religiões orientais, das quais nós vamos comentar mais aqui sobre essas três. Uma aula que nós fizemos ano passado, a gente falou do budismo, né, que é um mais antigo, mas que também tem a sua derivação do hinduísmo ali, daquela região da Índia. Então, com esse contraste em mente, nós vamos conseguir entender melhor por que as religiões orientais, elas agora chegam com força no nosso meio. Porque até o início do século XIX, mais ou menos, era o cristianismo que predominava no mundo ocidental. Só que há duas palavras-chave que eu coloquei aí nesse processo. Iluminismo e modernismo. E depois o pós-modernismo. Por que são palavras-chave? Porque até o período do iluminismo, a verdade era absoluta no conceito do homem. Existia verdade absoluta. E, logicamente, para o cristianismo, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Mas vêm filósofos, homens que influenciam o pensamento como Friedrich Nietzsche, e diz que Deus está morto. Que Deus morreu. E nós precisamos pensar que todas as vezes na história que o homem se levantou contra Deus e conseguiu formar pensamentos contra Deus, e conseguiu que uma sociedade inteira acreditasse que Deus estava morto, ele conseguiu retirar os fundamentos bíblicos, éticos e morais do pensamento do povo de maneira geral. É essa fase que nós chamamos de iluminismo, né, a fase do modernismo, do pós-modernismo. O que Nietzsche e outros filósofos fizeram é colocar o homem no centro. Falar, olha, Deus não está aqui mais. É o homem que está no centro. Porém, lembre-se lá de Eclesiastes 3:11 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ele ainda tem esse anseio, essa necessidade espiritual. Mas ele não tem mais o fundamento da verdade absoluta. E se você tira esse fundamento, o que fica? Um vácuo. E é nesse vácuo que foi criado, principalmente no século XVIII e século XIX, no Ocidente, é que entra as religiões orientais. Se você olhar para a Europa hoje, a Europa que foi digamos, o segundo berço do cristianismo, a Europa é secularizada. O iluminismo começa principalmente na França. A Europa hoje é um dos piores lugares para se evangelizar. Pode perguntar para algum missionário que está no campo lá, ele vai falar, é dificílimo, porque a mentalidade é de que Deus não existe. As bases foram tiradas, as bases bíblicas. E aí as religiões orientais, elas vão se estabelecer no Ocidente no século XIX. Não é coincidência os acontecimentos da história. Uma coisa
reflete na outra. Há uma consequência a respeito disso. Quando se nega a verdade de Deus, o homem vai colocar qualquer outra ideia no lugar. E é onde as religiões orientais vão ganhar cada vez mais adeptos no Ocidente, por causa desses acontecimentos, dessa mudança de pensamento do homem, desse entendimento de que pecado é relativo, a verdade é relativa, Deus não é o Deus Todo-Poderoso, o homem passa a entender que ele não precisa de um redentor, que ele é o centro, ele pode fazer a sua história, que ele pode se salvar, que ele pode se libertar das amarras do pecado, e ele pode caminhar independente de Deus. E aí então as seitas conseguem captar essas pessoas que estão pensando dessa maneira e os leva ao engano ainda maior. Então nós temos o ponto terceiro, que é a expansão destas seitas, e eu vou falar a partir de agora mais especificamente destas 3 seitas, porque elas chegaram no Ocidente no século XIX, chegaram em São Paulo no século XIX e estão no nosso meio. E a gente precisa ver o que eles creem, o que eles pensam e como nós podemos responder a eles, como nós podemos evangelizá-los, como nós podemos mostrar a verdade àqueles que estão enganados, cegados pelos enganos dessas seitas. Eu estou relembrando aqui no ponto terceiro que os ensinamentos basicamente vêm do hinduísmo e do budismo, com algumas adaptações, porque são as religiões mais antigas. E eu começo pelo Hare Krishna. O Hare Krishna é uma religião quase tão antiga quanto o hinduísmo. Ela se perde na história a questão da data de origem do Hare Krishna. É uma religião baseada nos livros dos Vedas, né, que são aqueles livros bases do hinduísmo, livros de ensinamentos, de doutrinas, de cânticos, que já acompanham os orientais, principalmente os indianos, há muitos séculos, né? E provavelmente vai chegar na Índia o conceito de Hare Krishna com os indo-arianos, quando eles chegaram lá. Então, a história do Hare Krishna se perde, a datação, pelo menos, né, de quando começa, se perde na história por causa dessa antiguidade, né, e vai se misturar ali com as crenças dos habitantes da Índia. E a ideia é que há um personagem principal, e esse personagem é Krishna. Krishna é uma espécie de semideus para os adeptos da seita. E Krishna é uma encarnação de Vishnu, que é um grande deus do hinduísmo. E aí, você precisa já ir pensando, conectando as coisas, porque há pontos de contato com essas religiões. E nós usamos esses pontos de contato, essas pontes, para falar a verdade para eles. Olha, eles têm uma pessoa, ou digamos um semideus ali, que é principal. É Krishna. Ele é uma encarnação do grande deus do hinduísmo. Então, é algo que, guardadas as devidas e grandes proporções, né, nós temos um ponto de contato para falar de Cristo Jesus para eles. Porque Jesus Cristo encarnou para que cumprisse a obra redentora em nosso favor. E eles acreditam em um semideus que encarnou. Então nós temos um ponto de contato para dialogar com essas pessoas. O principal livro deles é o Bhagavad Gita. Eu coloquei aqui na nota de rodapé, tem esse livro à venda na Amazon. Você pode
Ele está em português, inclusive, e é uma espécie de Bíblia usada no hinduísmo e também pelo Hare Krishna. Né? Se você tiver curiosidade de ler, de saber como funciona, tem à venda na Amazon. A ideia deles é que o Bhagavad Gita, ele é a única transcrição exata das palavras de Deus. Para eles, os outros livros de todas as outras religiões têm certo valor, mas eles não são singulares como o livro que eles consideram o mais importante para eles. Mas isso é um pouco contraditório, porque eles falam que os outros livros são ultrapassados por causa da antiguidade. Mas o Bhagavad Gita não é muito novo, então contradiz aí. Se for pensar só por isso, há uma contradição nos termos aí. E a ideia da seita é que o adepto se identifique cada vez mais com alguma divindade. E aí nós temos um outro ponto de contato aí. O cristianismo diz que nós devemos buscar sempre conhecer e prosseguir conhecer ao nosso Deus. Percebe que a gente pode, com esses pontos de contatos, o que eles pensam não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. Mas há um ponto de contato para você apontar e falar, olha, Deus quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Só que não da maneira que o Hare Krishna está ensinando, mas da maneira que a palavra de Deus ensina. É uma maneira de nós dialogarmos com o adepto dessa seita. E aqui eu trago as principais doutrinas do Hare Krishna. Primeiro, que ela é panteísta, assim como todas as outras. Tudo é Deus. O homem é uma partícula de Deus. A árvore é Deus, o animal é Deus. Isso é panteísmo. E aí nós vamos observar isso nas outras também, essa ideia. A questão da salvação, ela vem pelo próprio esforço do homem. Como? Repetindo aqueles mantras, aquelas orações, aquelas palavras, por repetição, e pelo desapego pelo que é material. Lembra que lá atrás a gente falou sobre a questão do material e do espiritual, a diferenciação que eles fazem? Essa matéria é má, esse mundo é mau, esse corpo é mau. Então, desapega disso. Tente desapegar o máximo do que é material, para que o seu espírito fique elevado, enlevado. Então, essa ideia de salvação no Hare Krishna. Você dá conta de se salvar. E, logicamente, que a Bíblia fala totalmente o contrário disso, né? E nós podemos testemunhar pessoalmente que, se não fosse o Senhor nos salvar, estaríamos na escuridão do pecado até hoje, né? Se fosse tão simplista assim, né? Só repetir um mantra e assim você se conectar com o Deus Krishna e assim você ser salvo, era muito, muito fácil, né? Tem a questão da reencarnação. Todas as religiões também ali, elas têm a ideia da reencarnação, né? E a reencarnação, ela é primordial para purificar esse corpo, então, para que a pessoa possa alcançar um estado de espírito pleno. E por causa da ideia de purificação, e por causa da ideia de que esse corpo é mau, esse mundo é mau, eles são veganos. E aí, em alguma outra oportunidade, nós vamos estudar a respeito de como o veganismo está atrelado à religiosidade. Claro, tem as exceções daqueles que de fato têm que ter uma dieta, né, restrita, mas o veganismo em si, ele é uma declaração religiosa. E nós podemos enxergar isso muito bem nas religiões orientais. Mas isso é assunto para outro estudo, né? Tem o ponto da meditação, que é aquela questão do yoga, né? Do
meditar ali, de recitar os mantras, do incenso, de caminhar naquele sentido de meditação oriental, que não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de meditação, né? De pensar na Escritura Sagrada, de entender o texto. E o ensinamento do Vedas, ele tem que ser por um mestre espiritual próprio deles. E aí nós temos, como toda seita também, um ponto de aprisionamento do adepto. É aquele guru, é aquele líder espiritual que vai te ajudar na caminhada espiritual sua. Ninguém mais. Só ele pode interpretar o Vedas, te ensinar a verdade, e o adepto da seita fica preso, fica aprisionado. Aquele guru, aquele líder. Né? Isso esse caminho faz parte dos ensinamentos das doutrinas básicas do Hare Krishna. E o Hare Krishna vai chegar na América, nos Estados Unidos, em 1965. Lembre-se, século XIX. Até 1965 não existia Hare Krishna no Ocidente. Só lá no Oriente. Mas o que o Iluminismo e o modernismo fizeram? Deus está morto. Não existe verdade absoluta. Quando os missionários do Hare Krishna chegam na América, eles têm solo fértil para ganhar adeptos, para ganhar seguidores. Porque os corações estão vazios de nada. Se não tem verdade absoluta, se Deus morreu, o homem está, digamos, à deriva. E assim, eles encontram apoio nessas doutrinas que são assim, bem apresentadas, né? Tem aí o site do Hare Krishna aqui no Brasil, que você pode acessar e pesquisar mais sobre a história. E no Brasil eles vão chegar 10 anos depois, 1975, a uma reportagem, que eu coloquei o link aí também, do YouTube, sobre a maior comunidade de Hare Krishna na América do Sul, e é lá em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Tem uma reportagem lá que conta a história e tal. Você pode acessar também como informação complementar a respeito do Hare Krishna aqui no Brasil. Eles têm templo aqui também em Campinas, em outras cidades, em Suzano, se eu não me engano, cidades próximas aqui da nossa região, e estão estabelecidos aqui com os seus ensinos orientais. Depois nós vamos falar do Seishonoye. Eu vou falar das 3 primeiro e depois nós falamos como refutar os ensinamentos, as doutrinas delas, ainda mais que você vai olhar aí que elas se parecem muito às doutrinas das 3 religiões. O Seishonoye é uma seita que mescla não só religiões, mas psicologia, filosofia e até medicina. Por quê? Ela é mais recente, muito mais recente. Começou com um japonês chamado Taniguchi Masaharu. Ele viveu uma vida muito devassa e ele tinha muitos problemas com essa vida devassa que ele levou. Ele era muito atormentado por isso. E ele tinha doenças venéreas também, por causa da vida devassa que ele havia levado. E Taniguchi, tentando encontrar uma solução para o seu problema, para a sua aflição, ele vai ter contato com o budismo. E aí ele, tendo contato com ensinamentos budistas, ele formulou, baseado no budismo, algumas ideias. E, segundo ele, trouxe paz para ele. E aí, lembre-se, isso é século XIX, 1930 e alguma coisa. 1935, se eu não me engano. É o homem no centro. É o homem que comanda, é o homem que encontra o seu caminho de paz, o seu caminho de luz. Esses são os ideais que estão permeando a cabeça da sociedade. E aí, o que Taniguchi fala?
está registrado no livro do Tácito da Gama. Ele diz assim, olha, não existe matéria. É ilusão. Não existe doença, eu não estou doente de verdade. Quem criou isso foi o meu coração. E aí, esse é a pedra fundamental do Seishonoye. Nada é real. É tudo uma ilusão. Mas lembre-se que nós falamos sobre Eclesiastes, nada novo, isso não é novo. Isso também vem dos gregos. Ou até antes dos gregos. Uma ideia de substituir, de pensar, aliás, que o mundo não é real. Os problemas não são reais. É tudo ilusão. E Taniguchi começou a escrever, e a sua literatura foi ganhando notoriedade, até que o governo japonês reconheceu na década de 40 que era uma religião. Os ensinamentos de Taniguchi. Aí, a partir daí, ele vai viajar o mundo e vai disseminar seus ensinamentos e vai ganhar adeptos e vai crescer. Aqui no Brasil, a religião chega já logo quando Taniguchi faz os seus primeiros escritos, porque é época de imigração. Então, os japoneses já vêm com as doutrinas de Taniguchi, aproximadamente no ano 1930, 1940, por aí. E as principais doutrinas que o Seishonoye defende, então, é que matéria não existe. Se a matéria não existe, o mal também não existe, a ilusão, o pecado não existe. E a doença também não existe. Por quê? A matéria não é real. É tudo produto da sua mente. Ou melhor dizendo, como no início Taniguchi diz, do seu coração. E essa doutrina, ela vai levar a religião do Seishonoye a focar nas curas, nos milagres. Porque eles ensinam que se você está doente, isso não é real. Então, nós vamos curar o seu coração, a sua mente, a sua alma, o que seja. E, consequentemente, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir bem. Né? E, segundo as doutrinas deles, o homem é bom. Todos podem ser um Buda, pode ser um Jesus ou qualquer outra divindade que você se identifique. Você pode ser essa pessoa. E Taniguchi disse que Jesus é inferior ao Seishonoye, porque o Seishonoye realiza mais milagres do que Jesus realizou. E ele falou isso. Está registrado no livro também do Tácito Gama. Aqui na nota de rodapé também eu coloquei uma espécie de declaração de fé do Seishonoye. Tirei direto do site deles. Está escrito assim, é um ensinamento de amor, o que é, né? No caso do Seishonoye. É um ensinamento de amor que prega que o ser humano é filho de Deus. Todos. Filhos de Deus. O mundo da matéria é projeção da mente. Não é real. E também nos revela qual é a nossa verdadeira natureza. O Seishonoye é uma filosofia que transcende o sectarismo religioso, pois acredita que todas as religiões são luzes de salvação que emanam de um único Deus. Essa é a declaração do que eles creem. E nós sabemos que não é assim. E eles pregam igualdade, fraternidade e estudos sobre a natureza do homem e os poderes que há no homem. Porque se a mente do homem consegue conceber que ele está doente, a mente do homem pode conceber coisas contrárias a isso. Então eles vão ensinar e vão estudar os poderes ocultos que há no homem. E aí não é preciso dizer que isso chama atenção. E isso é atrativo. Isso é misterioso, isso é místico. Isso é algo que coloca o homem em posição elevada. Eu posso ser Buda, eu posso ser Jesus.
pecado, isso não existe. Conceitos bíblicos de moralidade, de ética, de pecado, estão passando distante do Seishonoye. E encontrou uma sociedade que também está passando distante desses conceitos. E aí, há um crescimento. O Seishonoye chega... eu já falei quando chegou, né? 1930, exatamente. Então, Jesus é considerado para eles inferior e eles vão desenvolver ali as doutrinas do Seishonoye. O Seishonoye hoje está bem perto de nós, no centro de São Paulo, há alguns templos. Na Liberdade tem templo lá. Eles têm o site, né? Você pode pesquisar lá, você vai ver os endereços, são muitos endereços. Né? Segundo informações, eu não me recordo a data precisa, o censo era de mais de 3 milhões de adeptos do Seishonoye. São muitas pessoas, deve ser mais ainda nos dias atuais, né? Eu acho que esses dados são mais antigos, não me lembro a data exata, mas eu quero que você perceba a urgência de nós nos atentarmos para essas religiões, sempre que houver oportunidade, evangelizar essas pessoas. Porque são ensinamentos que nem a ciência ratifica. A gente vai falar um pouco mais disso adiante. Né? Essa ideia de que tudo é uma ilusão. Isso aí ficou lá atrás com o pensamento grego e eles ressuscitaram isso. E as pessoas estão vivendo nesse engano, né? De uma maneira muito distante da realidade e do que é a verdade que a palavra de Deus nos traz. O terceiro aí é o teosofismo, ou teosofia. Teosofia é uma palavra grega, antiga, que quer dizer Deus mais sabedoria. E essa palavra ela vai ser empregada no surgimento desta seita. E aí nós temos um outro personagem controverso, que é uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. Helena é uma mulher que desde a juventude era envolvida com mediunidade, com espiritismo. Segundo a história, teve vários problemas com relação à possessão demoníaca. E Helena, ela vai viajar o mundo também. Ela casa, foge do marido e vai viajar o mundo. Nessa viagem dela, ela vai ter contato com várias religiões. Inclusive, ela conhecia pessoalmente Allan Kardec na França. Na época que o espiritismo estava ascendendo com muita força lá. Então, as ideias de Helena, elas vão ser bem fundamentadas em uma mistura de religiões. Só que quando ela está em Londres, ela conhece um hindu. E esse hindu vai influenciar grandemente as ideias dela. E ela vai passar um período com esse hinduísta que vai ensinar hinduísmo para ela. E aí ela vai para os Estados Unidos em 1875. E com mais 2 pessoas, ela vai fundar ali a Sociedade Teosófica, com suas premissas baseadas no hinduísmo. Por isso que a gente remete a uma religião oriental. É uma mulher russa com 2 americanos, e cria uma sociedade teosófica, porém, o fundamento é hinduísmo, é hinduísta. Então, é uma religião de cunho oriental. E os hinduístas, eles dizem o seguinte: a ideia inicial era formar um grupo de estudos focados em conhecimento sobre filosofia e religião comparada. Comparar filosofia com religião, com ênfase nas religiões orientais. Essa é a ideia inicial do grupo. E
Helena vai sair dos Estados Unidos e vai para a Índia. E ela vai mudar o centro da sociedade teosófica para a Índia. E ali ela vai aprender ainda mais do hinduísmo, do budismo. E a teosofia vai desenvolver nesse sentido. E aí ela morre, mas quando ela morre, já há vários adeptos. E aí outras pessoas vão suceder Helena na sociedade teosófica. Uma das suas sucessoras, ela tem um filho e ela diz que o filho dela é a reencarnação de Jesus. E a história vai ganhando essas nuances, esses contornos cada vez mais estranhos. Em 1919, chega no Rio de Janeiro a Sociedade Teosófica. E aí depois, em 1924, na Bahia, eles fundam outra sociedade teosófica, que não tem vínculo com essa que chegou em 1919. E a gente começa a ter ramificações no nosso país. Só que algo que chama a atenção nos livros, que é bem curioso, é que os adeptos do teosofismo, eles apontam o Brasil como um país singular. E aqui eu trago uma transcrição do texto que eles empregam. Eles dizem que os grupos étnicos que estão no Brasil possuem um elo de ligação com a sabedoria e o conhecimento do passado pré-histórico, o que vai possibilitar a formação do que eles chamam de raça dourada. Porque aqui nós temos uma pluralidade muito grande, né, racial, cultural, e aí os filósofos teosóficos falam, olha, desse país vai vir uma geração dourada, de muito conhecimento, de muita sabedoria. Né? E aí o teosofismo vai ganhar muita força no nosso país, então. Agora, perceba a data novamente, século XIX. Século XIX. Está tudo acontecendo no século XIX, parece. Mas, de fato, há uma movimentação dessas seitas e de tantas outras nessa época. Né? E as principais doutrinas aí do teosofismo, primeiro, a respeito de Deus. Deus é um ser impessoal. Espiritualmente falando, Deus é uma força, é uma sabedoria, é uma atividade, e ele encarna em uma figura feminina, segundo o teosofismo. E eles são panteístas também, como o Seishonoye e como o Hare Krishna, Deus é tudo. E eles têm uma visão que é uma visão tricotomista do homem. O homem tem um corpo físico, é uma matéria, é mal. O homem tem o corpo astral, que é onde estão as emoções, onde estão os desejos. E o homem tem um corpo mental, que é onde ele se conecta com Deus, de alguma maneira. E o homem é também um pedaço de Deus, um fragmento de Deus, e ele só vai voltar para Deus depois de sucessivas reencarnações. Mesmo conceito do Hare Krishna, mesmo conceito do Seishonoye, mesmo conceito do hinduísmo, do budismo. Mesma coisa. A reencarnação, eles até empregam uma palavra que é do hinduísmo, é o karma do homem. Jesus Cristo, para eles têm um conceito de que Jesus Cristo, eles têm um conceito, uma visão gnóstica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um espírito que tomou um corpo de um homem. E aí eu coloquei um texto aí que nós não vamos ler, você pode ler depois, que é a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, onde João está combatendo o gnosticismo na sua época. Porque quando João fala assim, olha, nós pegamos nele, nós tocamos nele. Ele não é um espírito que tomou o corpo de um discípulo. Ele é o Deus encarnado. E João fala isso também no seu evangelho, no capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é uma ideia que eles têm sobre Jesus. E para eles, cada raça tem o seu próprio, digamos, Deus encarnado. Eles falam que para os povos da Índia, Buda é Deus encarnado.
Para os povos da Pérsia, Zoroastro é o Deus encarnado. Para os povos da Grécia, Orfeu é o Deus encarnado. Então eles têm essa ideia também a respeito de um Deus encarnado. E aí eles olham para Jesus Cristo e falam, é o Deus encarnado do cristianismo, mas ele é um espírito que tomou a forma de um dos seus discípulos e assim ele viveu. Tendo apresentado então esses três resumos das doutrinas, nós passamos para a refutação de tudo o que eles creem e professam, e você deve ter percebido que há vários pontos de contato das três religiões, falam praticamente a mesma coisa acerca de Deus, acerca da natureza do homem, quem é o homem, qual que é a constituição do homem, sempre excluindo a matéria e pensando que é espiritual. E eles também destacam, né, como que o homem relaciona a questão de vida, de morte, a eternidade, né, eles vão falar da reencarnação. Então eles trabalham quase que da mesma maneira, e isso é plausível, porque a matriz é a mesma, é o hinduísmo. A forma de pensar é quase a mesma por causa disso. Então, como que nós podemos responder às religiões orientais de maneira geral? Primeiramente, com a Bíblia. E eu selecionei aí alguns textos, nós vamos ler apenas alguns. Por exemplo, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 44, verso 8. No final do versículo 8, Deus faz uma pergunta. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. É um destaque que nós damos nesse texto, e há inúmeros outros textos que destacam quem é Deus e a singularidade de Deus. Ele é o único Deus. O restante são falsos deuses, são deuses que não existem. Abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus Cristo é Deus. Aguardando a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando da vinda de Jesus Cristo, da manifestação de Jesus Cristo. E ele está falando, Jesus é Deus. Para Tito. Isso contrapõe a ideia de que Jesus não é Deus, de que Jesus só tomou a forma de um homem, de que Deus é tudo em todos, da ideia do politeísmo. Não. O texto de Mateus capítulo 3, que nós não vamos ler, é o batismo de Jesus no Jordão. Ali nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claramente apresentadas no texto. Nós temos o texto de Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, não há nenhuma base bíblica para crermos em reencarnações. A Bíblia é clara em dizer, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Um outro texto que eu pus aí, que nós não vamos ler agora, você pode ler em casa, que é o texto de 2 Samuel 12, 23. Quando Davi fala, olha, o filho morreu,
ele não virá a mim, eu irei a ele. Por que ele está falando isso? Porque, olha, ele morreu. E ele não volta mais. Eu irei a ele, um dia eu vou morrer. Então, eu estarei na mesma condição que ele. Né? Nesse sentido. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 27. E aí há um outro ponto que é muito falado nas seitas orientais a respeito do homem, da constituição do homem, de quem é o homem. E o texto de Gênesis diz no verso 27, o capítulo 1, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto está nos descrevendo a belíssima verdade de que o homem ele é singular na criação, porque ele carrega a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Então, quando uma dessas seitas fala, não, a matéria não é importante. Claro que é. Porque o homem nos criou com matéria. E nos criou a sua imagem e semelhança. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, que fala sobre a ressurreição, Paulo fala da importância do corpo ali. Então essa ideia de o corpo é mau e o espírito que é bom, e é o espírito que vai para a eternidade, para, digamos, ser um Deus e para viver com Deus da maneira que eles apresentam aqui, não faz nenhum sentido, biblicamente falando. Porque nós fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança. O nosso corpo é importante na ressurreição. Não só na ressurreição, agora também, é claro. Né? E a Bíblia traz um conceito, nós não vamos trabalhar isso aqui hoje, mas no domingo, na escola dominical, nós vamos falar um pouco sobre isso. Da questão do homem ser íntegro. A Bíblia não divide o homem. A Bíblia sempre trata o homem como um ser íntegro, que Deus criou dessa maneira. E que aqueles que irão para a eternidade com o Senhor irão de maneira íntegra também. Agora abra o último texto, que é Apocalipse, capítulo 21. A questão e a seita Seixonoye trabalha muito, né, da questão da doença não ser real. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A dor é real. Onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá sofrimento, no novo céu e na nova terra. Até lá, a dor é real, a doença é real, o sofrimento é real, por causa dos efeitos do pecado. Então, quando a seita, ela não consegue entender, o adepto da seita não consegue entender os conceitos bíblicos de criação, pecado, redenção e consumação, ele vai caminhar sem nenhum fundamento e que seja até lógico. Né? Se você falar com alguém assim, olha, se alguém chegar para você e falar, eu estou sentindo uma dor, e você fala, olha, não, dor não é real. Ele vai achar que você não está bem, né? Assim, porque é algo que até na lógica não soa bem nos ouvidos, né? Você falar que está sentindo dores e a pessoa, não, isso não é real, isso é produto da sua mente. É algo que é inconcebível. Aí nós temos outros textos bíblicos aí, tantos outros que nós podemos usar para refutar as doutrinas destas seitas. E nós podemos pensar também até no campo científico, porque não há respaldo na ciência para aquela ideia de que a dor não é real.
Não existe evidências de que nós estamos num mundo ilusório. Não, nós estamos num mundo real. Aquela ideia de espiritualidade, espírito diferente de matéria, grandes cientistas, eu citei alguns aqui, por exemplo, John Dalton e Einstein, eles estudaram acerca da matéria e os seus estudos são importantíssimos até hoje. Então, até a evidência científica contrapõe as doutrinas das seitas orientais nesse sentido. E aí tem o aspecto pessoal também, na prática. Nós aqui, e o próprio adepto da seita sabe, por exemplo, que a maldade é real. É só ele pegar o controle da TV, ligar no noticiário. Aqueles noticiários bem que evidenciam, a questão da maldade, da violência, dos crimes. Como que isso não é real? Como que isso é uma ilusão? E mais, nós sabemos que a dor ela é real. Não adianta você falar, não, é uma ilusão essa dor, eu não estou com dor. Se o seu corpo estiver doente, vai doer mesmo, vai ter problemas. E a questão da reencarnação, não há fundamento comprobatório nenhum. Ninguém que morreu voltou e contou como que é, como que está. Nós sabemos que são situações impossíveis, porque Deus diz que não é possível. Então, esses, meus irmãos, são alguns exemplos de como desconstruir as ideias destas seitas. E aí, no nosso último ponto aqui, rapidamente, como que nós evangelizamos estas pessoas? Olha, primeiramente você precisa se lembrar que nós vivemos em um mundo secularizado. Nós vivemos em um mundo em que o homem ele está buscando o que é transcendental, mas o fundamento dele não é Deus. Você precisa se lembrar disso quando você conversar com alguém que é adepto dessa seita. Porque você precisa entender como que ele está pensando, para que você consiga comunicar de maneira mais eficaz com aquela pessoa. Segundo, você precisa conhecer os fundamentos básicos das doutrinas, que é o que nós estamos conversando aqui nessa noite. O que eles pensam, o que eles creem, o que eles entendem sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem. Isso tudo é importante, porque você vai encontrar as incongruências no pensamento, no corpo de doutrina que eles têm. E assim você vai conseguir aqueles pontos de contato que nós já mencionamos anteriormente, vai conseguir dialogar. E o aspecto antropológico ele é muito importante, o aspecto do como eles enxergam o homem é importante. Porque a Bíblia ela traz uma descrição claríssima sobre nós, sobre o homem. A sua criação, a sua rebelião contra Deus, como que o homem age, os seus pensamentos, os seus desejos, como que ele vive, tudo isso a Bíblia trata. E nós podemos levar isso ao conhecimento do adepto da seita. Nós podemos mostrar para ele, olha, é assim que Deus te criou. E é assim que você está caminhando. Então, um segundo passo é entender o mínimo do que eles creem, para que você entre com a palavra de Deus naqueles pontos nevrálgicos ali. E também há muitas contradições nas seitas que nós podemos explorar para comunicar-lhes a verdade. Nós precisamos apontar para eles também, em terceiro lugar, a realidade do que é o mundo. Principalmente para aqueles adeptos que negam a realidade, que pensam que toda a matéria é má, e por isso tem que se desligar deste mundo, que é o caso do Hare Krishna lá, principalmente. Levar essas pessoas a enxergar o mundo como ele é, a realidade é importante. Porque eu não sei se você percebe, mas a ideia dessas seitas é desconecta dessa realidade. Mas não tem como, nós estamos na realidade. Esse é o real. E uma maneira de evangelizar é mostrar essa realidade para essas pessoas. Confronte o adepto da seita com a verdade em amor. Isso é importante. Nós não estamos aqui brigando para brigar.
mas para falar a verdade em amor, para comunicar o evangelho da graça. O quinto ponto é: pregue sempre as Escrituras. Deus fala, a palavra dele transforma, ela é suficiente. E mesmo que aquela pessoa não creia na Bíblia, pregue a Bíblia para ela. O Senhor pode abrir aquele coração. É o caso do sexto ponto que eu coloquei aqui, que nós dependemos do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, não é nós. Nós podemos usar a capacidade que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos deu, mas nós somos só instrumentos para proclamar. Lembre-se que a palavra de Deus diz que a conversão ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós somos aqueles que pregam. O Espírito Santo convence aquelas pessoas. Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Já estou encerrando. Esse texto é muito importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é um argumento que leva ao erro. O adepto da seita, ele está sendo levado por um argumento que está conduzindo ele ao erro. E num aspecto eterno, ao inferno. E para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então esse é um ponto importante que a palavra de Deus nos diz. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Para poder argumentar racionalmente com o adepto da seita, confiando que o Senhor pode transformar aquele coração. Concluindo então, irmãos, estas seitas estão avançando em nosso país, seja pela secularização, seja pela facilidade, entre aspas, de conectar-se com um plano espiritual, seja pela falta de visão bíblica sobre pecado, seja porque o homem não enxerga a necessidade de um salvador pessoal, afinal ele mesmo pode se salvar, seja porque as pessoas não querem compromisso real com Deus, seja ainda pela alta mística que o povo brasileiro tem, seja por tantos outros motivos. O fato é que os adeptos declarados destas seitas, eles estão no nosso meio, eles precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. E as ideias das religiões orientais, muitas vezes, estão no coração de evangélicos, infelizmente. Infelizmente. Numa espécie de sincretismo religioso absurdo. Às vezes, a pessoa, ela absorveu tantos ensinamentos da religião oriental, que ela está na igreja, no meio evangélico, mas ela está praticando mais a religião oriental, vivendo mais a ideia da seita do que o que a Bíblia diz. E essa pessoa precisa ser chamada a voltar à verdade da palavra de Deus. Né? É importante. Então nós não negamos os desígnios de Satanás, nem a corrupção e a fábrica de ídolos que é o coração do homem. Porque a seita é isso. É as artimanhas de Satanás e a corrupção do coração do homem, que produz as seitas. Né? E nós precisamos estar atentos, preparados e prontos para anunciar que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, como diz Atos capítulo 4, verso 12, eu encerro com esse texto. Atos capítulo 4, verso 12. Pedro e João são presos e perante o sinédrio, eles dizem: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Essa é a verdade, a única verdade que nós professamos, que nós cremos e que nós pregamos àqueles que estão vazios de alma, e estão buscando salvação, estão buscando paz, estão buscando libertação, onde não encontrarão de fato. Que assim nós possamos nos atentar e diligentemente viver para a glória de Deus, anunciando as boas novas de salvação também àqueles que são adeptos destas seitas. Que assim Deus nos abençoe. Amém.